Queridos alunos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Tio do Xadrez. Hoje nós vamos falar sobre condução do rei para o checkmate. Eu vou dar para vocês aqui uma ideia como que nós vamos conduzir um rei para o final do jogo, para o checkmate, aplicando uma jogada conhecida como o beijo da morte. Isso mesmo. Vocês vão entender daqui até o final do vídeo por que o nome dessa jogada é beijo da morte. Mas vamos lá. Bom, uma das finais de jogo mais comuns entre os jogadores, principalmente nas escolas, entre os enxadristas, é uma final de dama e rei versus um rei. Aquele momento onde o rei adversário, ou mesmo o nosso rei, ficou sem peça alguma para jogar, sobrando somente o rei, ele fica tentando um empate, fica tentando afogar o rei. Se você tem dúvida sobre o que é o rei afogado, aqui no nosso canal tem um vídeo explicando tudo sobre rei afogado, ok? Então, quando a pessoa está com o rei sozinho, ele tenta afogar o próprio rei para empatar o jogo. Quem chega ao final do jogo com um rei e uma dama, tenta aplicar um checkmate com o beijo da morte. E a melhor forma de você fazer isso é criando barreiras invisíveis. Por exemplo, vocês já sabem que a dama captura em todas as direções, sempre em linha reta, sem fazer curva. Por exemplo, ela vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, nas diagonais, tanto para frente nas diagonais para trás. O que isso quer dizer? Para conduzir o rei para o mate, eu preciso criar barreiras invisíveis. Como que eu crio essa barreira invisível? Por exemplo, essa linha aqui que eu estou usando vai representar essa barreira invisível que a gente vai imaginar durante o jogo. Nessa posição que a gente se encontra aqui no exemplo, essa dama está ameaçando todas essas casas aqui na frente. Ela está ameaçando outras também, tá, pessoal? Está ameaçando essa diagonal aqui. Essa diagonal aqui também está sendo ameaçada. Mas eu vou me concentrar mais nas barreiras. Então, olha o que está acontecendo. Eu criei essa barreira invisível aqui. A partir do momento que eu estou com a minha peça nessa posição, o rei não pode andar. O rei não pode andar para nenhuma parte do tabuleiro que seja da coluna D para a coluna A, porque essa barreira invisível estará bloqueando ele. Pois vocês já aprenderam na aula sobre o rei que o rei não pode se colocar em xeque. Ó. Se a dama está ameaçando essa casa, eu não posso colocar o meu rei nela, senão vai ser uma jogada impossível. Se vocês fizerem isso num jogo virtual, vai ser considerado, simplesmente não vai. Você vai pegar a peça para jogar e o programa, o aplicativo do xadrez simplesmente não vai deixar você jogar, porque você vai estar fazendo uma jogada impossível. Então, galera, vamos supor aqui que está na vez das peças brancas jogarem. Então, digamos que eu joguei a minha dama para cá. Olha o que acontece. Eu criei uma barreira invisível aqui. Criei uma barreira invisível aqui. E criei uma diagonal. Deixa eu fazer a diagonal para o outro lado aqui. Criei uma barreira nessa diagonal. Ó, essas são todas as casas que a dama está ameaçando. Olha o que aconteceu. Agora é a vez das peças pretas. Ele pode jogar para cá? Não, porque está ameaçado. Aqui está ameaçado. Aqui está ameaçado. Aqui também está ameaçado. Aqui também. Não sobrou lugar nenhum para o rei jogar. Então o que eu fiz? Empatei o jogo, fiz um rei afogado. Se você entrar lá na videoaula sobre rei afogado, você vai saber o que eu estou falando. A gente vai entender melhor o que eu estou falando. Então, ao criar essas barreiras invisíveis, a gente precisa encurtar o espaço do rei, mas sem deixar ele totalmente encurralado. Porque se a gente deixar ele totalmente encurralado, mas não estando ameaçado, como nós fizemos agora,
vai dar rei afogado. Então o que vocês precisam fazer? Precisam tomar cuidado com isso e encurtar os espaços para onde o rei pode se movimentar. Mas aqui onde eu joguei para dar exemplo a vocês do rei afogado. Mas vocês poderiam, por exemplo, ter jogado para cá, ó. Ao jogar aqui, você criou uma barreira invisível em todos esses pontos. Agora o rei pode jogar para cá ou para cá, e aí ele não vai ficar afogado. Ao jogar para cá, agora vai ser a vez das peças brancas. Aí você começa a avançar com o seu rei, ó. Pode manter a posição. Enquanto isso, o outro rei sempre vai ter para onde jogar. E nisso você vai avançando com o seu rei branco. Porque o rei branco junto da dama branca poderá aplicar o beijo da morte. Agora será a vez das peças pretas, ó. É sempre bom deixar um lugarzinho para onde ele possa se movimentar. E nisso você vai aproximando o seu rei, porque ele vai auxiliar a dama a aplicar o beijo da morte. Olha, o rei está indo para, tá fugindo. Nisso você vai avançando com o seu rei. Enquanto isso, o rei adversário está fugindo para as casas o qual estão disponíveis para ele, né? E nisso você avança com o seu rei. Agora ele vai estar fugindo de novo. Aí você pode dar começar a encurtar o espaço dele. Ele vai ficar mais preso aqui. Aí o que você pode fazer? Deixa eu ver aqui. Você pode dar um pouquinho de espaço para ele se deslocar melhor. Por exemplo, se você vir para cá, você vai estar ameaçando ele aqui, ó. Aí ele vai ser obrigado a jogar nessa casa. E aí vai ser o momento onde você vai estar próximo de aplicar o checkmate. Pode jogar o seu rei para cá, por exemplo. Ele vai ser obrigado a fugir. E aí vai ser a hora de você atacar, ó. Agora, se você jogar a sua dama aqui, ela vai estar ameaçando essa casa em F8, essa casa em H8, a casa em F7, G7 e H7. E aqui você aplica o seu checkmate. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Todas essas linhas que eu coloquei aqui, essas linhas vermelhas, estão simbolizando as casas que estão sendo atacadas pela dama. Só que o rei também está atacando, ó. O rei está atacando a casa onde a dama se encontra. E também essas casas aqui nessas diagonais, ó. Sendo assim, o rei preto não vai ter para onde fugir, ó. Todas as casas que ele tentar fugir, ele vai estar encurralado e sendo atacado ao mesmo tempo. Diferentemente do rei afogado, quando ele está encurralado, mas não está atacado. Nesse caso aqui, o beijo da morte, o rei está encurralado em todas as direções. Aqui a dama, ameaçando o rei, está sendo protegida pelo rei branco. A dama branca está ameaçando o rei preto, e enquanto é protegida pelo rei branco, ele não tem como fugir para nenhuma dessas casas. E ele também não pode capturar a dama para se proteger, porque senão ele entraria na área de ameaça do rei branco, fazendo uma jogada impossível. Essa jogada de final de jogo é mais conhecida como o beijo da morte. Eu tenho um poema, inclusive, sobre isso, e que eu costumo passar em sala de aula para vocês. Mas sintetizando, em síntese, é bem isso mesmo. O beijo da morte é uma jogada que vai funcionar dessa forma, para que você possa avançar com a sua dama
criando essas barreiras invisíveis que eu mostrei aqui. Por que invisíveis? Porque ela vai estar só na sua mente, onde você vai estar visualizando. Eu coloquei a linha vermelha para ficar mais fácil de vocês imaginarem. Mas no tabuleiro, na vida real, vocês vão usar só a cabeça para imaginar essa linha vermelha, para perceber o local onde a dama está ameaçando, criando essa barreira invisível. Criou essa barreira invisível, você vai aproximando o seu rei aos poucos, para quando você vê que há possibilidade de um mate, você pegar a sua dama que vai estar de longe, criando essa barreira, como eu fiz aqui, e aproximando ela de forma que o checkmate seja, que o ataque seja inevitável, finalizando em checkmate. Beleza? Bom, não sei se eu consegui me fazer muito claro, espero que sim. Quem tiver alguma dúvida pode estar voltando o vídeo, assistindo novamente, pode deixar dúvidas aqui nos comentários. Eu gosto muito de responder. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.